E aí, pessoal, beleza? Então, olha só, essa primeira aula será sobre unidade de medida de superfície. Para isso, vocês precisam fazer a leitura lá do livro didático da página 282 à página 285 e realizar os exercícios do 5 ao 8 das páginas 285 e 286, beleza? Acompanhe comigo aqui, pessoal. Em algumas situações, precisamos transformar uma unidade de medida diária em outra, certo? Para entender como essas unidades se relacionam, observe a figura a seguir que representa 1 metro quadrado. Então, aqui eu tenho uma figura que está representando 1 metro quadrado. Eu dividi esse 1 metro quadrado em vários quadradinhos de 1 decímetro quadrado. Por que 1 decímetro quadrado? Vamos lembrar lá, olha só. 1 decímetro é a mesma coisa que 10 centímetros, não é? Então, olha só, 10 centímetros mais 10 centímetros mais 10 centímetros mais 10 centímetros mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 será 100 centímetros, ok? 100 centímetros não é a mesma coisa que 1 metro? É, né? Então, aqui eu tenho 100 centímetros, que corresponde ao lado de 1 metro. E cada 10 centímetros corresponde a 1 decímetro. Por isso que nós temos aqui um quadradinho que tem 1 decímetro de cada lado. Ou seja, lembrando sobre área de quadrado, como que nós calculamos a área de quadrado? Fazemos lado vezes lado, né? Então, 1 decímetro vezes 1 decímetro será 1 decímetro quadrado. Ok, significa então que este 1 metro quadrado, esta área toda aqui, foi dividida em quantas partes de 1 decímetro quadrado? Vamos contar aqui. Se cada coluna tem 10 quadradinhos, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ok. Então, nós sabemos que 1 metro quadrado, certo? Corresponde, é a mesma coisa que 100 decímetros quadrados, né? Olha só, 1 metro quadrado, que seria toda essa parte amarela aqui, corresponde à mesma coisa que 100 quadradinhos de 1 decímetro quadrado. Então vamos ver o que aconteceu aqui. Eu peguei e multipliquei por 100, não foi? Olha só, 1 metro quadrado, ele corresponde a 100 vezes 1 decímetro quadrado, né? 100 vezes 1 decímetro quadrado, ou seja, será 100 decímetros quadrados. Sabendo isso, nós podemos fazer esta relação. Olha só, do metro quadrado para o decímetro quadrado, o que eu fiz? Eu multipliquei por 100. Então, aqui foi multiplicado por 100. Ah, tá. Então, se foi multiplicado por 100, se eu quero transformar decímetro quadrado em metro quadrado, então eu divido por 100? Sim, então você pode dividir por 100 aqui, tá? Então, aqui nós já podemos montar aquela tabelinha para fazer as transformações. Quando nós estamos falando em unidades de medida diária, sempre você vai multiplicar por 100, multiplica por 100, multiplica por 100, ou então divide por 100, divide por 100, divide por 100, tá? Então, pessoal, olha só. Eu vou lançar um desafio aí para vocês e eu quero saber quantas pastilhas de 1 centímetro quadrado cabem em uma parte de 1 metro quadrado da parede. Então, observe o desenho, pensa aí o que você pode, quais são as estratégias que você pode seguir para descobrir quantas pastilhas de 1 centímetro quadrado cabem em uma parte da parede de 1 metro quadrado, tá? Então, pause esse vídeo aí, dá um pause e depois que você descobrir o resultado, você dê um play novamente para ver se você acertou, beleza? Então, vamos lá, ver como é que vai ficar. Olha só, eu tenho 1 metro quadrado, né? E quero transformar em partezinhas de 1 centímetro quadrado. Então, muito simples, eu posso fazer a transformação. Olha só, eu posso transformar metro quadrado em centímetros quadrados. Como eu já mostrei para vocês, sempre é de 100 em 100. Então, aqui eu vou multiplicar por 100 também, tá? Olha só, eu quero transformar 1 metro quadrado em centímetros
quadrados, tá? O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar o 1 metro quadrado e multiplicar por. Agora que vem aqui uma técnica, uma estratégia para você facilitar o seu cálculo. Quantos zeros eu tenho do metro quadrado até o centímetro quadrado? 1, 2, 3, 4, né? Então, 100 vezes 100 será 1 e 4 zeros, ou seja, 10.000. Eu vou fazer 1 vezes 10.000. Quanto que é 1 vezes 10.000? 1 vezes 10.000 será 10.000 centímetros quadrados. Ou seja, em uma parede, em uma parte da parede que tem 1 metro quadrado, cabem 10.000 centímetros quadrados. Ou seja, eu consigo colocar ali 10.000 pastilhas e cada pastilha tendo 1 centímetro quadrado. Ou você poderia ter feito o seguinte também, olha só. Vamos imaginar que cada quadradinho eu tenho 10 centímetros por 10 centímetros, né? Então, na parede ali, como eu estou falando em centímetros, querendo transformar em centímetros, cada quadradinho aqui tem 10 por 10 centímetros. 10 vezes 10 dará 100 centímetros quadrados, não é? Ou seja, cada quadradinho desse tem 100 pastilhas, né? 100 pastilhas. Ou seja, se cada quadradinho tem 100 pastilhas, 100 vezes 100, porque aqui eu tenho 100 quadradinhos, 100 vezes 100, 10.000 pastilhas, ok? Olha só, pessoal, vamos ver como é que nós podemos fazer essas transformações de unidades de medida de superfície ou também podemos falar unidades de medida de área, tá? Aqui eu coloquei a tabelinha. Nós já vimos que para fazer as transformações nós vamos ou multiplicando por 100 ou dividindo por 100, né? Ok, então vamos lá. Coloquei alguns exemplos aqui. Eu quero transformar 1.500 decímetros quadrados em metros quadrados. Então vamos olhar na tabelinha lá. Decímetros quadrados em metros quadrados. Eu vou ter que voltar, né? Olha só, eu estou voltando. Se eu estou voltando, eu vou ter que dividir por 100. Então, para fazer esta transformação, vamos fazer o seguinte. 1.500 dividido por 100, certo? 1.500 dividido por 100. Vocês já aprenderam lá como que nós fazemos a divisão por 10, 100 ou 1.000. Então, na divisão, você desloca a sua vírgula para trás, tá? Neste sentido aqui. Como é um número inteiro, significa que minha vírgula está aqui no final, né? Agora, vamos ver o seguinte. Como eu estou dividindo por 100 e o 100 tem 2 zeros, então eu vou deslocar a minha vírgula 2 casas para trás. Então, minha vírgula vai vir parar aqui, né? Então, como é que vai ficar? Vai ficar 15,00. 15,00 é a mesma coisa que 15. Então, ficará 15 metros quadrados aqui. Beleza? Mais um exemplo aqui. Eu tenho este número em quilômetros quadrados e quero transformar em decâmetros quadrados. Vamos olhar lá na nossa tabelinha quilômetros quadrados para decâmetros quadrados, né? Então, eu vou ter que multiplicar por 100 e depois eu vou ter que multiplicar por 100 novamente, tá? Vamos lembrar, então, que na multiplicação você vai deslocar a sua vírgula para frente. Então, como é que vai ficar? Olha só. Se eu vou ter que multiplicar por 100 e depois vou ter que multiplicar por 100 novamente, então eu vou ter que deslocar a minha vírgula 2 casas para frente e depois 2 casas para frente novamente, porque eu estou multiplicando por 100 e depois por 100 novamente. Então, vai ficar assim. 0,00754. 100 vezes 100 será 10.000, então eu estou multiplicando por 10.000, né? Agora, 10.000 tem quantos zeros? Tem 4 zeros, então eu vou deslocar esta minha vírgula 4 casas para frente. Ou você pensa no seguinte, na primeira multiplicação de quilômetros para hectômetros, eu vou ter que deslocar 2 casas, porque eu estou multiplicando por 100. Então, minha vírgula viria para cá.
Agora eu preciso transformar de hectômetros quadrados para decâmetros quadrados, que é o que eu quero. Então, vou ter que multiplicar por 100 novamente. Então, eu pego a minha vírgula e ando mais duas casinhas aqui. Ou seja, a minha vírgula vai se deslocar daqui para cá. O resultado, então, será 75,4. O quê? Decâmetros quadrados, porque é o que eu estou fazendo transformação. Então, 75,4 decâmetros quadrados, né? Vamos para mais um exemplo aqui. Eu tenho 575 inteiros e 2 décimos e quero transformar milímetros quadrados em centímetros quadrados. Vamos olhar aqui. Milímetros quadrados para centímetros quadrados, basta dividir por 100. Então é isso que nós vamos fazer. Olha só, 575,2 dividido por 100. Então, se eu estou dividindo por 100, a minha vírgula vai voltar duas casinhas, ela vai vir parar aqui. Então, vai ficar 5 inteiros, 752 milésimos de centímetros quadrados, tá? Vamos falar agora sobre medidas agrárias, tá? Então vamos pensar o seguinte, que unidades de medida são usadas para regiões rurais? São as mesmas que se usam para região urbana, por exemplo? Na região urbana nós costumamos usar muito metro quadrado, quilômetros quadrados, mas para as regiões rurais existem algumas medidas agrárias. Por exemplo, olha só, eu tenho aqui um quadrado medindo 1 hectômetro por 1 hectômetro. Vamos lembrar, quantos metros tem 1 hectômetro? 1 hectômetro possui 100 metros, tá? Então, eu tenho uma região que tem um quadrado de 100 metros por 100 metros, ok? Um terreno com essas medidas tem área igual a 1 hectômetro quadrado, que corresponde a 1 hectare. Olha só, então uma das medidas agrárias que nós temos é o hectare, tá? Indicamos por HA, ok? Então, 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. Então, uma região que tem 1 hectômetro quadrado, podemos chamar de 1 hectare, tudo bem? Ou então, 1 hectômetro ele tem 100 metros, 100 vezes 100 dará 10.000 metros quadrados. Então, podemos dizer que uma região que tem 10.000 metros quadrados, podemos chamá-los de 1 hectare, tá? Nas medidas agrárias. Temos também uma outra região aqui, que é de 1 decâmetro por 1 decâmetro. Lembrando lá, quanto que corresponde 1 decâmetro? 1 decâmetro corresponde a 10 metros, certo? 10 metros. Um terreno com essas medidas tem área igual a 1 decâmetro quadrado. Por quê? 1 decâmetro vezes 1 decâmetro corresponde a 1 decâmetro quadrado. A área aqui será 1 decâmetro quadrado. Uma região que tem 1 decâmetro quadrado, nós podemos chamar de are, tá? E indicamos por A. Então, esta região indica 1 are, tudo bem? Ou seja, quanto que corresponde em metros quadrados 1 are? Se 1 decâmetro possui 10 metros, 10 vezes 10 dá 100 metros quadrados. Então, um quadrado com 100 metros quadrados corresponde a 1 are, que indicamos por A. Então, essas daqui são algumas medidas agrárias, que é o hectare e o are, ok? Então, só lembrando, o hectare é uma região de 10.000 metros quadrados ou de 1 hectômetro por 1 hectômetro, que é 1 hectômetro quadrado. E o are é uma região quadrada de 100 metros quadrados. Há ainda outras unidades de medidas agrárias usadas em algumas regiões do Brasil, como o alqueire paulista, tá? Então, o alqueire paulista ele é equivalente a uma área de 24.200 metros quadrados. Tá, se um alqueire paulista é 24.200 metros quadrados,
3 alqueires paulista, será quanto? Basta pegar 24.200 multiplicado por 3, que será 72.600 metros quadrados. Temos também o alqueire mineiro. Então, o alqueire mineiro ele equivale a uma área de 48.400 metros quadrados, tá? E também temos o alqueire do norte, que é equivalente a uma área de 27.225 metros quadrados, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre unidades de medida de superfície, ou também podemos falar de área. Façam lá os exercícios com bastante atenção e nos vemos na próxima aula. Até mais!